Olá pessoal, sejamos todos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários, uma produção fluidificada da Comunhão Espírita de Brasília, que a gente particularmente está visitando, estudando, refletindo sobre o livro Pão Nosso e chegamos ao capítulo 76, intitulado As Testemunhas. E no começo tem um trecho de uma carta de Paulo aos Hebreus que é famosa, não sei se você conhece, quando vai falar lá na nuvem de testemunhas. Olha aqui o que ele fala. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Nesse capítulo, Emmanuel vem traçar um pouco a respeito do nosso processo de planejamento reencarnatório. Eu não sei se você sabe, mas você, assim como eu, nós passamos por um processo de planejamento reencarnatório antes de virmos para mais uma oportunidade reencarnatória. Ou, conforme ele traz nesse texto, ele associa uma reencarnação a um dia de luta. Então, quantos anos você tem, por exemplo? Se você tiver ali uns 80 anos e se considerar uma pessoa idosa pela leitura legal da lei da sociedade, da lei do homem, para o espírito de Emmanuel você está aí mais um dia de luta, acordando e desbravando aí o processo do autoconhecimento. E aqui é importante nós também falarmos de espíritos que nos acompanham, que são os espíritos familiares, que são os espíritos que nos são simpáticos. Você sabia que o seu pensamento vai atraindo ou repulsando as pessoas, eu estou falando reencarnadas. Aí por que, porventura, você acha que um espírito, que nada mais é do que uma pessoa sem um corpo, não vai se sentir atraída ou repelida pelo seu tipo de pensamento? É igualzinho, pessoal. Só não tem assim a diferença, só tem a diferença que não tem o corpo. Mas o espírito pensa. E um dos principais atributos do espírito é a cachola, é a capacidade de pensar, né? E a gente, por onde vai, as pessoas nos observam, porque nós temos um legado, tanto nesta atual reencarnação, quanto na perspectiva imortal, no sentido de que nós somos viajantes do tempo. E aqui eu vou trazer um recorte que o Espírito Emmanuel traz, e eu concordo. Olha só, cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, ou seja, a família, mas também os nossos próprios guias espirituais, o anjo da guarda, os nossos mentores. As obras de André Luiz, por exemplo, trazem isso de uma maneira muito forte, de uma maneira muito pulsante, no sentido que nós somos acompanhados, não necessariamente vigiados, como se fosse assim, uma perspectiva de opressão, não, mas de saber. Não, olha só, Mário está indo para a comunhão, eu vou também aqui. Aí entra aqui um espírito, assiste uma palestra, toma um passe no mundo espiritual e volta. Existem registros, por exemplo, de médiuns que veem espíritos, que a nossa Comunhão Espírita de Brasília, eu estou apontando para cá porque o salão de Bezerra de Menezes é aqui, que é o grande salão das palestras. Tem espíritos aqui também assistindo palestras, que são as nuvens de testemunhas. Aí Emmanuel fala o seguinte, fala, quem escreve é Chico. Dessa vez eu acertei, porque no episódio passado eu troquei. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, quando ele vai falar em planejamento reencarnatório, tá? Enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Então, seja lá qual for a fase da vida em que a gente passe atualmente, se a gente errou, se a gente está num processo de culpa, vamos ajustando, pessoal, vamos ajustando,
vamos se equilibrando. Se for o caso, a gente procura um tratamento espiritual para ir seguindo, para ir se corrigindo e para ir se fortalecendo. E não nos enganemos, a jornada reencarnatória é uma grande oportunidade de aprendizado. Não nos lamentemos, observemos, reconheçamos e tentemos ajustar os nossos erros, até porque registra a questão 171 de O Livro dos Espíritos, que a reencarnação é uma grande oportunidade que nós temos de reajustar a rota com a nossa consciência. Em relação às testemunhas que vivenciam, que presenciam e que acompanham o nosso processo de caminhada, cada uma com seu juízo de valor. O que vale, sinceramente falando, é a intenção do espírito, tanto desencarnado como reencarnado. Não nos preocupemos com as testemunhas, mas reflitamos o que nós fazemos. Até porque a testemunha vivencia um fato que existe. E como somos nós, responsáveis pelo exercício do livre-arbítrio, que vamos conduzindo a grande e magnífica jornada reencarnatória. E você, de onde é? Tem muita testemunha na sua vida? Ou você é muito testemunha, se torce muito para as pessoas? Tenta pensar uma pessoa que você torce muito. Torce muito, muito, muito mesmo. E quando ela erra, você se mostra muito solícita. Lembrou? É mais ou menos assim o nosso anjo da guarda com a gente. Não nos preocupemos com o erro, porque ele já passou. Vamos caminhando para frente, com muita fé, esperança e amor no coração. Um beijo e até a próxima.